Olá, muito boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de maio de 2023, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui para continuar nossos estudos acerca da influência do pós-modernismo e dos desafios que ele tem posto à igreja, né? Estamos estudando isso já há algum tempo, essa é a nossa terceira aula, né? Na primeira aula que tocamos nesse assunto, apresentamos uma breve proposta de definição do termo pós-modernismo. Você pode consultar, a videoaula está gravada, juntamente com a maneira como a igreja tem enfrentado ataques externos de nossa cultura e sociedade. A igreja enfrenta esses desafios por meio da confessionalidade e da guarda da tradição. Isso foi trabalhado na primeira aula. A confessionalidade nos ajuda, assim como a guarda da tradição. Na segunda aula nós abordamos como a igreja tem enfrentado os desafios internos, ataques de grupos que se autodenominam cristãos, mas na verdade não são. Destacamos o movimento evangelical, que é uma espécie de assunção, de adesão de um grupo de crenças compartilhadas. Meu Deus, o que é isto? Isso significa que muitas pessoas vão se identificando quanto evangélicos, mas vão ignorando as suas diferenças doutrinárias, né? Então nós podemos ter algumas pessoas que se identificam com o evangelho, sendo que algumas não concordam com o Pedro Batismo, ou concordam, algumas concordam com o decreto, outras não. Alguns acreditam que haverá 2 julgamentos, e outros acreditam que tem 2 vindas de Jesus, enquanto nós acreditamos que só tem uma vinda. Enfim, esse movimento evangelical é um movimento muito amorfo, muito fluido. As pessoas se declaram evangélicos, mas não determinam, não definem as suas crenças. Não se esquecendo de mencionar o misticismo presente nesse movimento evangelical. Eu quero me referir aqui àquelas palavras de ordem, né? Receba, decrete a sua vitória, ou Deus me revelou, né? Essas são um certo misticismo que acompanha o movimento evangelical. Eu estou falando do movimento de uma forma geral, na sua maioria, porque eles não acreditam na suficiência das escrituras, boa parte disso. Bom, na terceira aula de hoje, né, vamos trabalhar ainda com o assunto pós-modernidade, mas nós iremos focar em 3 frentes de enfrentamento contra o pós-modernismo, lembrando que ainda estamos utilizando o texto de interação, a obra chamado Imperativo Confessional, obra de Carl R. Trueman, ministro presbiteriano dos Estados Unidos. Se alguém quiser adquirir, está aí, fica a dica. Então, vamos para a primeira frente de enfrentamento do pós-modernismo, que é apresentado por Trueman e que nós estamos trazendo aqui. Um dos entendimentos que fundamentam o uso da confessionalidade cristã é que os modelos de aprendizagem dados por Deus não podem sofrer mudanças de significados, ou seja, não devem receber nenhuma camada de significado que seja estranho ao texto original. Acho que isso tudo vai ficar mais claro utilizando o exemplo da Páscoa egípcia, né? Páscoa original. Isso aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 26 a 27, que diz assim: E quando os vossos filhos vos perguntarem que significa este ritual, respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e levou as nossas casas. Acerca desse texto, Trueman traz o seguinte esclarecimento: a razão básica para isso é o que fica claro nas instruções da Páscoa em Êxodo 12, o texto que acabamos de ler. Os atos salvadores de Deus são históricos, mas eles precisam ser interpretados, explicados por palavras para que os ouvintes compreendam o sentido da salvação. O sentido da salvação realizada por Deus na Páscoa não se encontra em alguma experiência mística do indivíduo ou da comunidade a participar do ato. Ao contrário, a referência ou significado do ato só se pode ser explicado mediante o uso de palavras. O que Trueman está dizendo é que, juntamente com o texto de Êxodo, que é o relato da primeira Páscoa, também está a maneira como devemos interpretar essa Páscoa. Nós não temos a liberdade
de interpretar de outra maneira. Mais adiante, Truman ainda diz sobre este assunto. Os israelitas não podiam explicar as ações rituais de Páscoa da maneira que quisessem. Eles não podiam, por exemplo, conectar a Páscoa ao dilúvio de Noé, ou ao fratricídio de Caim, ou algum acontecimento trivial da própria vida. Eles deviam, em vez disso, ligar a ação de maneira adequada que ofereça a interpretação correta desses acontecimentos a partir da perspectiva dos atos salvadores de Deus. Em suma, a mensagem deveria passar às futuras gerações respeitando um campo definido de significados para que permanecesse com seu verdadeiro sentido. O que Truman tem a dizer isso, vem nos trazer esse assunto, é importante. Esse texto da Páscoa é o exemplo de um texto onde o Senhor dá um ritual. O ritual da Páscoa, acredito que todos se lembram, que é a morte do cordeiro. Tinha que se matar um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, passou nos umbrais da porta, a fim de que o anjo não matasse os primogênitos dos israelitas. Isso aqui é tranquilo. Esta Páscoa não tinha só esse ritual, tinha também o fato deles comerem já vestidos, prontos para partir, e esse ritual também envolvia o cordeiro não ser muito lá preparado, ervas amargas, eles tinham que comer rápido, não tinha que ter tanto preparo assim. E aí o próprio texto está dizendo como isso deveria ser explicado para as crianças. Então ele vai dizer: olha, nós estamos nos vestindo assim e comendo desse jeito, com as ervas amargas e o pão sem fermento, porque o Senhor naquela época nos tirou com o braço forte do Egito e talalá, e ia explicar. Então Deus deu um ritual e deu a interpretação desse ritual, e isso tinha que ser passado para as gerações. Então o israelita não podia pegar esse ritual e interpretar da maneira que ele quisesse. Ele tinha que interpretar da maneira que foi dado por Deus. O que Truman está dizendo aqui é que esses modelos, eles são importantes para a confessionalidade, porque eles apresentam a maneira didática de Deus trabalhar com o seu povo. O Senhor nos dá modelos, a fim de que nós sigamos esses modelos e que nós não alteremos o significado ao sabor do momento. Então aquele texto, por exemplo, que nós lemos acerca do Pentecostes, eu estou aqui dando um exemplo genérico, do capítulo 2, o texto de Pentecostes é um ato histórico, aconteceu em Jerusalém. 120 discípulos receberam ali o início de uma nova era, que era a vinda do Espírito Santo, e eles falaram em outros idiomas. Ponto. Isso foi histórico, isso não vai acontecer mais. O Pentecostes só aconteceu uma vez. O Pentecostes que eu digo, não a festa de Pentecostes, mas o derramar do Espírito daquele jeito, daquela maneira, né? Irá ocorrer outros derramamentos, como na Cornélio, como os samaritanos e como os discípulos que Paulo encontra em Atos capítulo 19, mas são referências históricas ao que aconteceu no capítulo 2. Aquilo aconteceu, é histórico. Eu não posso pegar aquele texto e fazer uma aplicação para a minha vida, dizer assim: Deus está me dizendo nesse texto que eu devo ir mais para a igreja. Eu falei: não, Deus não está dizendo nesse texto para ir para a igreja. Esse texto tem um significado. Naquele dia, após 50 dias, o Senhor ressurreto, entronizado ao lado de Deus Pai, enviou o seu Espírito à sua igreja, porque ele havia prometido isso, que quando ele fosse glorificado, o Espírito Santo seria concedido. Então, desde aquele dia, que foi exatamente naquela festa de Pentecostes em Jerusalém, o Espírito inaugura um novo momento para o povo de Deus, onde a aliança não está mais presa a uma etnia dos judeus, mas agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo, sejam gregos, sejam romanos, sejam partos, e todas as 14 nações poderiam ser chamados filhos de Deus porque creem em Jesus. Esse é o significado do texto. Eu não posso pegar esse texto e começar a fazer aplicações para a minha vida, pegar uma leitura devocional e dizer: não, agora eu preciso ser uma pessoa mais cheia do Espírito, porque nesse texto... Não é isso. O texto tem um modelo e tem uma interpretação. Então esta é a ideia de Truman,
onde ele afirma que Deus concede modelos, e juntamente com esses modelos, essas interpretações precisam ser adotadas como associadas a esse texto, e que a igreja nunca teve liberdade para ficar fazendo aplicações subjetivas acerca desse texto. Tudo bem, meus irmãos e irmãs? Ok, então vamos continuar. Isto vai nos ajudar com a confessionalidade, porque a confessionalidade, ela é um modelo de crença, de interpretação provinda das Escrituras. Nós já vamos falar mais sobre isso no tópico a seguir, depois deste. Então, uma segunda frente, a primeira frente de enfrentamento do pós-modernismo é entender que existem palavras, a palavra de Deus está associada aos modelos, existem modelos dados por Deus, e esses modelos estão associados a interpretações que o Senhor quer que as gerações recebam. E a segunda frente é que nós temos uma humanidade comum, isso vai ajudar. Alguns atacam o uso de credos e confissões com os seguintes argumentos: qual a importância podemos dar às palavras de pessoas que viveram séculos antes de nós e que não possuem nenhuma conexão com a nossa atual época e cultura? A Confissão de Fé de Westminster, afinal de contas, não foi escrita no século XVII e em outro país, em outra língua? Perceba que essas duas perguntas partem do pressuposto de que a humanidade pode ser alterada drasticamente a depender de sua época e lugar, impedindo qualquer comparação razoável entre pessoas de períodos e locais diferentes. Esse tipo de premissa, esse tipo de ideia é uma falácia, é uma enganação, como Truman comenta. E aí a fala de Truman aqui: os seres humanos permanecem em essência os mesmos em termos da natureza básica, criados à imagem de Deus e dirigidos por sua palavra, mesmo quando passamos de lugar a lugar, de geração a geração. Deus permanece o mesmo, sua imagem permanece a mesma, seu tratamento conosco permanece o mesmo. A inferência clara é que as categorias que definem os relacionamentos entre os dois, criação à sua imagem, a queda, redenção, etc., permanecem resistentes e ilesas aos acidentes comparativamente triviais de tempo e espaço que separam uma pessoa da outra. Eu creio que Truman está sendo muito claro aqui, né? O que Truman quer dizer é que Deus colocou em nós um elemento que é invariável no que toca ao tempo e espaço, sua imagem em nós. Isso implica que não importa de que pessoa estamos tratando, desde um mongol do século XII a um aborígene australiano no século XVI, ambas pessoas possuem a imagem de Deus, ou seja, a mesma essência, e por isso ambas precisam do Evangelho para serem salvas, porque ambas são pecadoras, e mais, ambas podem ser ensinadas com as mesmas verdades bíblicas, que são supraculturais. Por exemplo, assassinato é pecado em qualquer cultura. O que está sendo posto aqui é importante, eu quero retomar da seguinte maneira: algumas pessoas pegam a igreja, as nossas igrejas, e criticam os documentos antigos, dizendo: olha, tudo bem, Agostinho falou isso no século V, mas e daí? Nós estamos no século XXI, meu Deus do céu, será que o que ele falou é válido para uma pessoa que viveu na África no século V? É tão válido hoje para uma pessoa do século XXI? A resposta é claro que sim. Por quê? Porque nós temos a mesma essência, nós somos humanos como também eram humanos aquelas pessoas. Muito bem, aquelas pessoas do século V não tinham internet, não tinha água encanada como nós temos hoje, não tinha vários benefícios tecnológicos que nós temos hoje, inclusive vacinas, etc, etc. Entretanto, em essência, eles tinham a imagem de Deus. Portanto, muito cuidado com o argumento de que os documentos que a igreja possui de interpretação e até mesmo de herança de interpretação de vários homens de Deus que construíram a sua história serem invalidados porque estamos numa época diferente. Não, existe algo, um traço que é permanente, a imagem de Deus em nós. Então o homem do século XXI tem tanto a imagem de Deus quanto uma pessoa do século V a.C. É tão pecadora quanto uma pessoa do século XXI. Por isso, tomemos cuidado quando alguém criticar
que usamos documentos antigos e que eles não são válidos porque as pessoas são diferentes, vai dizer, não, as pessoas não são diferentes. As pessoas do século V, se você cortasse o dedo dela, ela ia sangrar. Assim como as pessoas do século XXI também, se cortar o dedo delas, vão sangrar. Nós somos seres humanos, da mesma maneira. Então as verdades bíblicas, elas não envelhecem, assim também como os tratados e documentos que falam delas e trazem para nós edificação. Então isso é importante, porque uma das maneiras de atacar a confessionalidade, de atacar a maneira como nós interpretamos a Bíblia é dizer que a fonte dessas interpretações dessas pessoas não é válida porque são antigas. Não são pessoas como nós. Por fim, um terceiro argumento, uma terceira frente, são as fórmulas como veículos de tradição da Bíblia. Como assim fórmulas, né? Não podemos esquecer que os credos e confissões são tradições e por isso precisam ser valorizadas. A Bíblia enfatiza que a tradição é um meio legítimo para se comunicar verdades bíblicas. Então a Bíblia tem vários textos que apresentam a importância de pessoas passando para outras os seus ensinamentos de geração a geração. Então veja, 2 Tessalonicenses 3, verso 6, diz o seguinte: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. 1 Coríntios 11, 2: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrai de mim, e tendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Retendes, as tradições, perdoe o erro de digitação. Truman resgata termos teológicos para mostrar como devemos hierarquizar as escrituras dos credos e confissões. Antes de avançar, acho que ficou claro por esses dois versículos bíblicos que a tradição é um método legítimo de receber ensinamento. Paulo, por exemplo, vai evidenciar isso quando ele fala para Timóteo, mantenha a sua fidelidade do conhecimento das escrituras, aquilo que você aprendeu da sua avó Lóidia, sua tia Eunice, acho que é tia ou mãe, agora esqueci, enfim, da sua família que passou para você e desde criança você sabe as Sagradas Escrituras. Então esta transmissão de ensinamento bíblico de uma geração para outra era valorizada e deve ser valorizada. Agora Truman irá trazer para nós dois conceitos em latim, e aqui a gente precisa redobrar um pouco a atenção. Esses dois conceitos são usuais, então não é perda de tempo nós pararmos um pouco e olharmos eles. Vejam só, esses documentos, Truman falando, são referidos como regra regulada, ou em latim, norma normata, em contraste com a escritura, que é a regra reguladora ou norma normans. Isso significa que os credos e confissões representam declarações públicas das crenças de uma igreja ou denominação em particular sobre os ensinos das escrituras de forma sintética. O que Truman está dizendo aqui? Ele está dizendo que os credos e confissões, eles servem como uma regra, mas ela não é uma regra reguladora, ela é uma regra regulada, ela é uma regra regulada pelas escrituras. O que está sendo posto é o seguinte: nós, por exemplo, presbiterianos e presbiterianas, adotamos a Confissão de Fé de Westminster como nossa interpretação pública das escrituras sagradas, mas esta regra de interpretação, porque é uma regra, ela está subordinada à regra maior de todas, que é as escrituras sagradas. Então nenhuma regra, nenhuma norma pode suplantar as escrituras. Então ter as duas não invalida uma a outra, porque as escrituras estão sempre acima de qualquer interpretação. Espero ter sido claro quanto a isso, tá? Existem vários tipos de credos, existe o credo niceno, existe a fórmula de concórdia, existem vários tipos de confissão belga, helvética, os sinos de Dort também, que são um tipo de confissão. Enfim,
existem vários tipos de confissões. Elas são regras de interpretação, sim. Entretanto, são regras reguladas. Reguladas por quem? Pelas Escrituras Sagradas. Elas sempre estarão em harmonia com as Escrituras, pelo menos devem estar. Existe um conteúdo mínimo que toda pessoa que deseja seguir a Cristo tem que ter e tornar-se seu discípulo precisa possuir. Paulo, por exemplo, apresenta isso no texto de Romanos 10, 9 a 10, que diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O apóstolo João possui um entendimento semelhante. Em 1 João 4,15 diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que esses textos indicam, pelo menos esses dois, é que para ser discípulo de Jesus, para adentrar a igreja, não precisava de um grande tratado teológico. É o básico, é o simples: crer que Jesus Cristo é Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados. Esse é o básico que toda pessoa tem que confessar. O que é mais interessante é que a mesma Bíblia que diz que as pessoas podem entrar na igreja de uma maneira básica, também diz que elas não podem ficar de uma maneira básica e que elas devem evoluir em conhecimento. Dois textos são bem eloquentes nessa afirmação, que é Hebreus capítulo 5, verso 12, e 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Hebreus 5, 12 diz o seguinte: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 1 Coríntios 3, verso 1, 2 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Veja que é muito interessante essa conexão que o Truman nos oferece aqui. Acho que esse pensamento dele é muito útil. De fato, nós podemos vir como estamos, como já cantamos nesse hino: eu venho como estou, né? Nós podemos vir como estamos e acolher a revelação de Jesus Cristo como o Senhor. Só que nós não podemos permanecer como estamos, porque quando isso acontece, a Bíblia nos repreende, porque há uma proporção entre conhecimento e tempo. Ou seja, quanto mais tempo eu estou na igreja, quanto mais tempo eu tenho de cristã, no caso das irmãs, mais conhecimento eu tenho que ter. Hebreus no capítulo 5 e 1 Coríntios 3, 1 a 2 demonstra que há uma insatisfação tanto do autor de Hebreus quanto do apóstolo Paulo, da maneira que as pessoas ficam com conhecimento, que elas não evoluem. Não pode, isso é errado. É esperado que as pessoas possam amadurecer em conhecimento. Então, o que Truman está nos dizendo aqui nesta frente é que estas fórmulas, elas são uma evidência de que nós precisamos nos instrumentalizar delas e a partir delas evoluir mais, passando adiante, a fim de que consigamos ser bons transmissores de uma geração para outra de bons conhecimentos, e conhecimentos que devem fazer evoluir. É totalmente tranquilo que os irmãos e irmãs possam entrar na nossa igreja com conhecimento básico. O que não pode continuar é passar 10, 15 anos e continuar no básico. Ela precisa evoluir, precisa amadurecer. Algumas considerações aqui, que são simplesmente uma repetição daquilo que foi dito. É preciso preservar então essas três frentes: modelos bíblicos que precisam ser passados para gerações futuras sem alteração de significados. Ou seja, os textos bíblicos que têm suas interpretações não devem receber camadas de uma interpretação diferente, subjetiva, pessoal. Eles devem ser acolhidos como são. Segunda frente, a humanidade como possuidora da imagem de Deus. Não podemos esquecer que toda a humanidade, seja ela nascida em qualquer época, em qualquer cultura, ela é uma pessoa à imagem de Deus. E se ela produzir um bom material, esse material é tão verdadeiro na sua época quanto é na nossa. E eu digo isso sobre os credos e as confissões. E terceiro,
os credos e as confissões são legítimos instrumentos para uma interpretação bíblica ortodoxa e tradicional. São textos que foram construídos para serem regras reguladas pela Escritura, e a Escritura como uma regra reguladora deles. Mantendo-nos atentos a esses elementos, contribuiremos não apenas para o nosso crescimento da fé cristã, como também das futuras gerações. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.